Queridos irmãos, nesta oportunidade saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou alegre de estar aqui nessa cidade pela primeira vez e poder aqui congregar com os irmãos nessa noite. Adorar, glorificar a Deus e sentir a sua presença aqui neste lugar. Fico feliz em Deus pela pessoa do pastor Beio Lopes. Não está presente, está pregando a palavra do Senhor. É um amigo que Deus nos deu. Muito ele tem ido em nossa cidade, em Teresópolis, Rio de Janeiro, e tem edificado a igreja do Senhor, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. É um pastor que aproveita a porta aberta e mantém a porta aberta aonde ele vai ministrar a palavra de Deus. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Argeu, que nos recebe muito bem nessa cidade. Hoje podemos estar com ele na rádio e também desfrutar da sua companhia, da sua amizade. E louvar a Deus porque o irmão Flávio acordou bem cedo hoje para nos buscar e falou que vai acordar cedo amanhã também para nos levar no aeroporto. Então quero louvar a Deus pelo carinho do irmão Flávio, que carinhosamente o irmão pastor Beil chama de Fravinho. A toda a igreja, é um prazer estar aqui louvando e glorificando ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos no Paraná desde terça-feira, então nós não temos mais material de pregação, mas eu tenho aqui DVD de desenho bíblico do Antigo e do Novo Testamento. O pastor deixou anunciar e os irmãos puderem nos ajudar comprando. Temos poucos, mas vai edificar a sua casa. Desenhos do Antigo, são 14 histórias do Antigo, 14 histórias do Novo Testamento. São 5 horas cada DVD de desenho você leva e o seu filho vai estar assistindo algo abençoador para a sua vida. Convido a igreja a se colocar em pé e abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, capítulo de número 6, e estaremos lendo o verso de número 46 em diante. 45 em diante. Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, capítulo de número 6 e o verso de número 45, onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a versão que eu estou em mão, ela é um pouco diferente, mas os irmãos podem assim nos acompanhar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, e por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria lhes tomar a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Podeis vos assentar em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, para nós falarmos desta passagem, é necessário nós voltarmos um pouco o contexto e a história, porque o versículo encerra citando a multiplicação dos peixes e dos pães, e que os discípulos até então não haviam compreendido, e por essa razão o coração deles estava endurecido. Antes desse episódio e antes da multiplicação dos pães, o Senhor Jesus instrui aos 12 a pregar o Evangelho, a ministrar a palavra do Senhor, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e deu a eles autoridade
sobre espíritos imundos, deu autoridade sobre as enfermidades para curar a todos que estavam enfermos e deu a eles autoridade para libertar os que estavam oprimidos. Passado o período em que ele sai a fazer essa missão, eles voltam maravilhados, exaltando e glorificando a Deus por tudo que o Senhor havia realizado através do seu nome, quando eles saíram a ministrar a palavra do Senhor. Eles voltaram então maravilhados. E chegando ao Senhor Jesus, eles contam tudo o que aconteceu, tudo o que ocorreu naqueles dias de ministração, naqueles dias em que pessoas foram curadas, aonde pessoas que estavam numerosos, possuídos por espíritos imundos, foram libertos. E quando eles contam para o Senhor então os convida para um lugar reservado, para que eles venham fazer uma análise acerca desta missão. E quando Jesus convida os discípulos e diz, vamos para um lugar mais deserto, só que algumas pessoas os viram sair para um lugar retirado. E logo as cidades vizinhas, todos reconhecendo e sabendo quem era Jesus, e conhecendo os seus discípulos, e depois deste alvoroço todo, quando Jesus desembarca para um lugar que até então era deserto, já não estava mais deserto. Tinha uma grande multidão esperando o Senhor. E quando Jesus vê aquela multidão, a Bíblia diz que o Senhor se compadece por ela. Quando o Senhor se compadece por aquela multidão, Ele então ministra o coração deles, porque Ele observa e os vê como ovelhas que não têm um pastor para direcioná-las. E Jesus então ministra o coração de toda aquela multidão. E quando Jesus ministra, os discípulos veem que a hora está sendo avançada. E quando a hora já está avançada, os discípulos chegam até o Senhor e dizem, Senhor, despede a multidão, para que eles vão pelo caminho, porque o lugar é distante, a hora já é avançada. Despede a eles, para que pelo caminho eles vão e comprem o que comer. E quando Jesus ouviu isso dos discípulos, Jesus respondeu a eles, mas vocês mesmos podem dar a eles de comer. Vocês mesmos podem suprir a necessidade dessa multidão. Então eles viram para o Senhor e dizem, Senhor, espera aí, aonde nós iremos comprar tanto pão? E ainda, se nós tivéssemos dinheiro suficiente, a região aqui não produziria tanto pão para tanta multidão. Porque, na verdade, aquela região estava com maior número de pessoas do que toda aquela região. Então os discípulos querem despedir a multidão sem atender a necessidade dela. E quando eles querem despedir sem atender a sua necessidade, o Senhor se preocupa e diz, não, vocês têm que atendê-los. Vocês têm que resolver o problema da multidão. E quando o Senhor dá este conselho para os discípulos, eles não aceitam muito o conselho de Jesus. E Jesus pergunta, o que temos aí para oferecê-los? E eles disseram, Senhor, não temos muita coisa, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega e mostra para os discípulos que aquilo ali era o suficiente. E pede para trazer até a ele, e todos conhecem a história. A Bíblia diz que Jesus abençoa o alimento. Quando Jesus abençoa o pão e abençoa os peixes, o Senhor então reparte aos discípulos e diz, coloque agora, organize a multidão, porque era grande número dos homens e mulheres, assentam para que eles possam comer, e Jesus manda os discípulos servir. E a Bíblia diz que os discípulos vão e servem a multidão, e depois que todos estão alimentados, eles voltam com cada um com seu cesto ainda cheio de pão e de peixe. E quando acontece esse episódio, Jesus agora chega para eles e dizem, vão para o outro lado. A Bíblia diz que o Senhor compeliu, em outras versões diz que o Senhor força os discípulos a entrarem no barco. O Senhor dá uma ordem imperativa dizendo, vão sem a minha presença. Porque Jesus queria dar uma lição aos discípulos, porque até então eles não haviam aprendido.
Enquanto os discípulos perguntam: e o Senhor, o que o Senhor vai fazer? Ele disse: eu vou ficar com a multidão, vou despedir deles. E depois que despedir a multidão, porque já estão alimentados, já ouviram uma palavra, saciaram a sua fome, eu posso agora sim despedir, porque antes eu não podia despedir deles. Eu tinha levado, eu tinha alimentado pela palavra, mas eles não poderiam ir com fome, porque o Evangelho, ele supre a necessidade de quem o está ouvindo. O Evangelho supre a necessidade daquele que está assistindo o Evangelho. Ele quer ouvir a palavra, mas também ele quer que os seus problemas sejam resolvidos, e o Evangelho é poderoso para assim o fazer. Eu tive o privilégio de pregar esses dias numa cidade chamada Cornélio Procópio, e todos os dias eu preguei, com exceção de ontem, em igreja. Mas ontem eu tive um privilégio. Ontem eu preguei numa praça pública para 8 moradores de rua. E quando nós estávamos ali ministrando a palavra do Senhor, uma das pessoas que estava nos conduzindo já tinha providenciado o alimento para eles. E quando nós estávamos ali ministrando para aqueles moços, 5 deles não deram muito atenção, mas 3 que estavam nos ouvindo começaram a chorar. E eu descobri que os 3 eram desviados da casa do Senhor. E começaram a citar versículos. E eu disse para eles: eu vou embora, mas os irmãos aqui vão dar atenção. E eu quero acreditar que este período que vocês estão passando aqui está servindo de um exemplo para amanhã, quando Jesus tirar vocês deste lugar, vocês possam então buscar as pessoas que estão aqui e dizer: o Senhor pode mudar a sua vida, porque também mudou a minha vida. É o poder do Evangelho, ele muda pessoas. Então Jesus entende, não é só ministrar a palavra. Jesus diz: resolve o problema. Não pode despedir a multidão sem resolver o seu problema. A pessoa veio aqui com um problema, quer receber a oração, e ela recebe, mas volta com o seu problema, não está correto. Nós temos que resolver o problema em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, coisa que os discípulos não quiseram fazer. E quando Jesus força eles irem para o alto mar, a Bíblia diz que Jesus despede a multidão. E quando ele despede a multidão, o que ele vai fazer? Ele vai para o monte orar. Jesus está dando uma lição para os discípulos, que dá uma lição para mim, e tenho certeza que para todos nós que estamos aqui. Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, vocês voltaram maravilhados, porque pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, mas vocês não se prepararam para um novo dia. Eu estou aqui, multipliquei pão e peixe, mas eu vou orar, porque amanhã é um novo dia, e eu tenho que estar preparado para suprir a necessidade. Da mesma forma é você, da mesma forma somos nós. Nós não podemos viver só do que fizemos ontem, ou do que fizemos hoje, porque amanhã é um novo dia. E temos que estar sempre aos pés do Senhor, sempre em oração. Hoje Deus pode libertar, hoje Deus pode curar, mas amanhã pode surgir uma nova necessidade, e eu tenho que estar pronto, em nome do Senhor Jesus Cristo, para suprir aquela necessidade, coisa que os discípulos não estavam. Curamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome, Jesus. Vem cá, vamos fazer uma reflexão. E eles fizeram a reflexão, e daqui a pouco o Senhor manda todo mundo embora. Com fome, sem resolver a necessidade, Jesus: não, resolva o problema deles, vocês. Vocês têm que estar prontos para resolver o problema. A igreja, o Evangelho é conforme o pastor disse aqui. O crente sabe aonde está a igreja, assim como o crente sabe aonde está a igreja, o pecador, o necessitado sabe que aqui é lugar das pessoas serem abençoadas e as suas vidas serem mudadas pelo poder do nome do Senhor. Se um dia alguém vir a este lugar e não acreditar que aqui a sua vida pode ser mudada, a igreja deixou de ser igreja, e o Evangelho deixou de ser pregado na igreja. Mas nós estamos aqui porque cremos que o Evangelho é poder de Deus para todo sempre, para a salvação e para a libertação das pessoas. Não muda. Eu conversava com um irmão e ele dizia: eu tenho cuidado com a minha vida. Eu vivo uma vida procurando dar testemunho para que eu não venha manchar o nome de Jesus e muito menos o Evangelho. Eu falei: irmão, se você der mau testemunho, você mancha o seu nome, porque o Evangelho é genuíno e puro e vai continuar sendo puro e genuíno, e o nome de Jesus é santo acima de todos os nomes, e nada mancha o nome do Senhor. Ele permanece.
Então os discípulos não resolvem o problema daquela grande multidão. E Jesus obriga eles agora a seguirem viagem só. É uma lição, irmão Flávio, que Jesus está dando a eles. Vão, seguem viagem, força os discípulos a seguirem viagem, e ele foi se preparar para o dia de amanhã. Ele estava orando, e a Bíblia diz que ao cair da tarde, o barco já estava no meio do mar, ele sozinho em terra, e ao cair da tarde ele já viu que os discípulos estavam em dificuldade. Já era o início da noite, e ele observou e viu os discípulos remando em dificuldade já no meio do mar. Eu louvo a Deus quando eu vejo essa situação. Lá em nossa região, lá no Rio de Janeiro, nós temos muitas estradas em que nós passamos em beira-mar. E você observa, lá longe, no alto mar, uma luzinha, é um barco pesqueiro, é alguém que está lá no alto mar. Só que você não sabe como é que eles estão ali, porque é tão escuro, é um breu, você só enxerga a luzinha, mas não sabe o que está acontecendo. Aqui eu aprendo uma lição muito linda. Jesus estava longe, olhando fisicamente como nós olhamos, ele só ia ver talvez uma lamparina longe, lá no meio do mar. Mas ele não, ele viu os discípulos em dificuldade. É o que eu aprendo aqui, uma lição. Ei, às vezes nós estamos em dificuldade, em luta, remando, e parece que não saímos do lugar. E pensamos, Jesus não está vendo isso? É claro que ele está vendo. Ele não está distante, ele está perto, e ele sabe da minha e da sua dificuldade, e a qualquer momento ele vai nos dar a sua vitória. Então ao cair da tarde ele olha e vê os discípulos remando. Só que eu vejo uma coisa linda em Jesus. Ele vê a situação logo no início da noite. E quando ele vê a situação logo no início da noite, pastor Ageu, a Bíblia diz que ele só foi dar atenção de madrugada. Quase 4 horas da manhã, que o Senhor foi dar atenção aos discípulos. Eu imagino Jesus orando, e ele olha, está em dificuldade. E o que ele faz? Mas suporta mais um pouquinho. Vocês têm que aprender mais um pouquinho. Volta a orar. Tem coisas nas nossas vidas que Jesus demora a responder. Tem coisas em nossas vidas que Jesus demora a agir. Mas ele não perdeu o controle da situação. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você consegue chegar. Ele sabe que você não vai naufragar. Então ele diz, suporta mais um pouquinho. É claro que ele está dando atenção para tudo isso. Quero abrir um parênteses aqui neste momento da demora de Jesus e lembrar da história que João conta no capítulo de número 11 do Evangelho de Jesus Cristo, aonde João narra, e ele tem um cuidado muito grande para dar notícia acerca de Lázaro. Quando a Bíblia diz que Jesus está em Pérea e veio aqueles mensageiros de Betânia e dizem assim, Lázaro, teu amigo a quem tu ama, está doente. Lázaro já não estava doente, ele estava morto. Porque o caminho de Betânia até Pérea era de um dia. Um dia caminhando. E Jesus fica 2 dias. E depois mais um dia caminhando, 4 dias. Jesus chega lá, ele já estava morto há 4 dias. E quando eles dão a notícia, provavelmente Lázaro já estava até sepultado. Só que João tem um cuidado muito grande. Quando João fala o discípulo que o Senhor amava, e depois João diz mais uma vez, e Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Quando João diz isso, ele narra com muita ênfase o amor de Jesus, porque a atitude de Jesus parece que não amava. Porque Jesus escuta que o amigo está doente, e ele ainda leva 2 dias ainda sem dar atenção. João tem um cuidado para dizer, ei, mesmo ele demorando, ele continua amando a Lázaro. Mesmo ele demorando, agindo na minha e na sua vida, ele te ama. É porque ele tem algo muito maior para realizar na minha e na tua vida. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. A demora de Deus agir não é porque ele deixou de amar, e muito menos porque ele não está se importando, não. É porque ele tem algo maior para fazer na minha e na tua vida. Se prepare, porque o maior de Deus está para chegar. E a demora de Jesus, para eu fechar o parênteses na história de Lázaro,
Jesus então vai até Betânia. Quando chega a Betânia, vem Marta desesperada e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece que é um discurso combinado. E Jesus disse assim: ei Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: eu sei. Na ressurreição dos últimos dias. Jesus, mas quem falou que vai ser no futuro? Porque Marta tem um pouquinho de Michel. Nós acreditamos que Jesus poderia evitar a tragédia, mas também acreditamos que ele só pode fazer alguma coisa lá na frente. E Jesus estava falando do agora, do presente. Ele disse: ei Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava dizendo: eu poderia ter evitado, mas não evitei. Mas também não vou deixar de fazer um milagre agora, em meio a essa situação, porque eu sou o Deus que pode fazer o milagre. Maria volta e traz o discurso armado: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez elas combinaram: ei, quando chamamos ele para jantar ou lanchar na nossa casa, ele chegou antes da refeição estar pronta. Porque Marta estava ainda na cozinha, Jesus já estava na sala, ela preparando a janta, o lanche, a refeição para o Senhor. E Jesus já estava na sala, e Maria aos pés do Senhor. Talvez ela disse: quando foi para jantar, ele veio antes, da janta está pronta. Agora, quando meu irmão estava doente, estávamos esperando ele chegar. Ele chega depois que meu irmão morre. Só que há uma diferença entre Marta e Maria. Maria chega de pé e cobrando. Marta chega de pé e cobrando. Maria não, ela prostra-se diante dos pés do Senhor e o adora, dizendo: eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo assim eu adoro o Senhor, eu exalto ao Senhor, eu bendigo ao teu nome. Não importa a situação que você se encontra, em que nós estamos vivendo, a Ele a glória, a Ele a adoração, a Ele o louvor para todo sempre. Bendito é o nome de Jesus em qualquer circunstância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele pergunta aonde ele está, e todo mundo conhece a história. Jesus vai até lá, e o discurso é o mesmo. A multidão diz: ei, este que deu vista ao cego, este que fez muito milagre, não poderia ter evitado que este moço não morresse? O mesmo discurso. Só que Jesus manda remover a pedra, chama Lázaro, vem para fora. Lázaro vem, e quando Lázaro vem para fora, Jesus responde o porquê da demora. Ele estava dizendo: se eu evitasse a morte, era uma cura, e mais uma dessas muitas que não são relatadas na Bíblia. Se eu evitasse a morte, muitos médicos também poderiam dizer: eu também curava, o antibiótico, o remédio, o anti-inflamatório curava. Mas Jesus deixou a situação chegar ao fundo do poço para dizer: só eu tenho poder para trazer o que está morto a viver outra vez. Sabe por que a demora de Jesus, minha irmã e meu irmão? A demora de Jesus é: o possível vai se tornar o impossível, porque para Deus nada é impossível. Porque quando Lázaro saiu, todos tiveram que glorificar e bendizer ao nome do Senhor, porque o milagre pertence a Ele. Também na minha e na sua vida não será diferente. Quando Deus agir, ainda que Ele demore, mas quando Ele agir, todo mundo vai ter que tributar a Deus a glória, tributar a Deus o louvor, tributar a Deus a honra, porque a Ele a glória, a Ele a honra para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Fechando o parênteses da história de Lázaro. Então Jesus vê eles remando: rema mais um pouquinho, eu vou demorar. E quando então eles já estão a perigo, aí quando o negócio realmente não tem mais jeito, por volta da 4ª vigília, Jesus então vem andando sobre as águas. Aleluia! À medida que ele vai pisando sobre o mar revolto, à medida que ele vai pisando sobre as ondas bravias, o mar vai se acalmando quando Cristo pisa. E eles olham aquele fenômeno, então eles começam a dizer: é um fantasma que está vindo em nossa direção. Porque acreditavam-se. Havia um mito que quando a situação estava difícil, precária, acreditavam que fantasmas vinham para dar as más notícias. Então os discípulos estavam dizendo: chegou a má notícia.
está chegando a má notícia. Mas que má notícia é essa que vem acalmando tempestade? Que má notícia é essa que vem acalmando o vento, a água e fazendo tudo ficar tranquilo? Não é má notícia. E quando eles estavam atemorizados, Jesus disse: calma, sou eu que estou andando sobre as águas. Marcos não relata, mas Mateus relata que Pedro diz assim: se é o Senhor, então me manda ir ao seu encontro. Eu gosto muito do texto de Marcos e vou explicar por quê. Quando Pedro diz: se é o Senhor, manda que eu vá até a ti, Jesus: venha. E quando Pedro desce do barco e pisa nas águas, ele começa a andar. Enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele via Jesus, enquanto ele só pensava em Jesus, ele andou. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a ouvir o vento e o balanço do vento, ele olhou para a dificuldade, ele olhou para a tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Mas eu louvo o nome do Senhor, o mesmo Jesus que estava distante na montanha, mas tão perto que sabia que eles estavam em dificuldade. Na hora que Pedro afunda, o Senhor também já está perto para estender a mão e dizer: eu estou aqui, eu não vou deixar você naufragar. Ei, meu irmão, Jesus nunca se distancia de você ao ponto de não te socorrer na hora que você precisa. Por isso que o salmista diz: ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É nessa hora que o Senhor chega para te ajudar, é nessa hora que Ele chega para te levantar e dizer: meu filho, eu não te desamparo, eu não te deixo, eu não te abandono, eu estou contigo, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Só que tem uma coisa linda nesta história. A Bíblia diz que Jesus vinha andando. Marcos diz que ele vinha andando por quê? Porque ele queria tomar a dianteira. Jesus manda eles, o barco, vai para o mar sozinho. Mas Jesus estava dizendo: mas não vão tão longe, ao ponto que eu não possa assumir o controle das vossas vidas. A minha vida e a sua vida nunca pode perder o controle de Deus. Nós temos que entender sempre, é Deus que está no controle das nossas vidas. É o Senhor que rege, governa, guia os nossos passos. É o Senhor que guia-nos pela vereda da sua justiça. É o Senhor que acalma as nossas vidas. Então, por isso, sempre temos que parar e dizer: Senhor, toma a dianteira, vai na frente, porque o Senhor precisa me guiar, o Senhor precisa me guardar, o Senhor precisa me proteger. Então Jesus estava dizendo: eu quero tomar a direção. Quem sabe entrou alguém aqui esta noite que a sua vida está um verdadeiro mar revolto. Quem sabe entrou alguém aqui que a sua vida está verdadeiramente um mar bravio. E você está pensando que tudo vai terminar. Nada, meu irmão. É o Senhor dizendo: eu quero tomar o controle da tua vida. Para um pouquinho e deixa eu guiar a tua vida. Pare um pouquinho e deixa eu direcionar os teus passos. É a mesma receita de quando Josué estava com o povo às margens do rio Jordão. E o Jordão estava em cheia. E o povo para, todo mundo para e diz assim: e aí, o que nós vamos fazer? Como atravessar o Jordão em cheia? Deus diz: é fácil. O que nós devemos fazer? Primeiro santificam, um jejum a mim, consagre e vê as maravilhas que eu vou fazer amanhã no meio de vocês. E depois que nós santificarmos ao Senhor, o que nós vamos fazer? Para todo mundo, Josué, você é o grande líder, você é o grande guerreiro, você sabe enfrentar exército, mas parar rio e abrir é comigo. Abrir caminho aonde não tem é comigo. Abrir porta aonde não tem é eu que abro. Sou eu que abro. Então para. Quando Deus diz para Josué: para, Josué, então o que eu vou fazer? Deixa que os levitas e os sacerdotes peguem a arca da aliança, que simbolizam a presença do Senhor,
E quando eles chegarem à margem do Jordão, ao tocar os pés na margem do Jordão, o rio vai abrir. É porque a presença de Deus vai na minha frente. É por isso que tem muitos crentes que as portas sempre estão fechadas. É por isso que tem muito ministério que as portas estão fechadas. É por isso que muitos obreiros não conseguem avançar. É por isso que muitos casamentos não dão certo. É por isso que muitos profissionais não se dão bem na sua profissão. É porque ele está tentando, ele está fazendo, ele está lutando, ele está sendo empurrado para ver se consegue, mas não. Deus está dizendo: ei, deixa eu tomar o controle da tua vida, deixa eu dirigir a sua vida, deixa eu tomar a dianteira, e tenho certeza que a sua vida vai ser mudada. É como diz o hino da nossa harpa cristã: Deus vai te guiar com a sua forte mão. Pode então descansar na tribulação. Por quê? Porque o Senhor vai guiar a tua vida. Deus vai guiar a tua vida. A tempestade não é para matar você. A tempestade não é para afundar o nosso barco. A tempestade é para pararmos um pouco e dizer: toma a dianteira, Senhor. Ele queria tomar a dianteira. Aleluia. Rabracando, rabadarabassai. Ele está falando ao teu coração esta noite. Sabe por quê? Porque à tarde, quando eu estava preparando para vir aqui pregar, eu dizia ao Senhor: eu não conheço os irmãos que ali estão. Conheço o irmão Flávio, que conheci pela manhã, e o pastor que eu conheci, o pastor Argel, na rádio. Ei, mas eu não conheço vocês, mas Deus conhece, e Ele sabe que esta noite, cada um que veio aqui precisa ouvir esta palavra e deixar que Deus guia a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus vai guiar. Bendito é o nome do Senhor, em nome dele mesmo. Ele vai guiar a tua vida. Aleluia. Ele veio andando e aonde ele pisava acalmava. Ele pisou nas águas e o barco ainda estava passando por apuros. E a Bíblia diz que a tempestade só cessou quando ele colocou os pés sobre o barco. Quando Jesus tomar a direção e tomar o controle da tua vida, a tempestade vai acalmar. O mar vai acalmar, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle da tua vida. Aleluia, aí não tem tempestade que resiste, aí não tem vendaval que resiste, aí o vento vai dizer: calma, calma, ele chegou, aí o mar vai dizer: aquieta todo mundo, porque ele está no controle, antes que ele nos repreenda como repreendeu da outra vez. Não, vamos ficar todo mundo quietinho, vamos ficar todo mundo parado, porque ele está no controle, e aonde ele está, tudo segue em bonança. Agora, por que eu voltei toda a história? Porque Mateus e João omitem o que Marcos não omite. Por que Mateus e João omitiram isso? Porque eram tripulantes. Eles amenizam o susto. Quando Jesus entra no barco, eles dizem: creram, glorificaram. Mas Marcos conta algo que eles não contaram, porque Marcos não era tripulante. Esse aqui é João Marcos, aquele que na primeira viagem missionária estava com Paulo e com Barnabé. É o jovem João Marcos. Marcos então conta: sabe por que da tempestade? Porque o coração deles ainda estava endurecido. O coração deles precisavam ser quebrado. O Senhor mandou todos para o alto mar, porque precisava ser quebrado o seu coração. E como que João vai dizer: eu precisava ter o coração quebrado? Nunca queria falar. E como que Mateus ia falar: o meu coração estava endurecido por causa de quê? Por causa lá, ó, da multiplicação dos pães e dos peixes, porque nós estávamos mandando a multidão embora sem resolver o problema e não gostamos nada do que ele fez, mandar a gente servir aquela multidão. Então Jesus diz: ei, vocês têm que aprender, quem é meu discípulo tem que estar pronto para resolver o problema da multidão. Quem é meu discípulo tem que estar pronto para resolver o problema do necessitado. Quem é meu discípulo não pode mandar ninguém embora sem resolver o seu problema. Então vocês vão aprender. E quando Jesus entra no barco, aí o coração deles é quebrantado. Era o Senhor
tratando deles. Tem momentos de nossas vidas que o Senhor faz isso comigo e com você. Deus às vezes nos permite entrar num momento difícil, em uma crise espiritual, em qualquer crise que você pode enfrentar. Deus permite que eu e você, que nós entramos, é para que nós venhamos nos quebrantar mais e mais na presença dEle e reconhecer que Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor que tem gerenciado as nossas vidas, é Ele que tem guardado os nossos passos, é Ele que tem nos guiado para que nós andamos em águas tranquilas. Então nós temos que ser quebrantados às vezes na presença do Senhor. Aleluia, é por isso que o Senhor faz. Vai para a tempestade. Agora imagina, pastores que estão aqui, obreiros da casa do Senhor, que estão à minha direita, igreja do Senhor. Agora imagina o começo do remar, de murmuração. Ele manda a gente dar pão e peixe, e agora manda a gente ir para o mar sozinho. Ele vai ficar ainda com essa multidão, e remando, e reclamando, e murmurando. Aí o Senhor permite que tudo aquilo aconteça, para que eles reconheçam que a vontade que deve ser feita não é a nossa, é a vontade de Deus. Nós temos que entender que o que fizemos hoje não pode ser simplesmente guardado e falado que vai durar para sempre, não. Amanhã eu tenho que fazer alguma coisa para alguém. Por isso que Jesus multiplicou pão e peixe e depois ele foi orar, porque depois do pão e do peixe tem uma tempestade para acalmar na minha e na tua vida. Ei, irmão, em nome de Jesus Cristo, hoje você fez grandes coisas na obra do Senhor, mas amanhã pode aparecer outra. Esteja pronto para ela e o Senhor vai te dar graça. E como que nós nos aprontamos? Orando, adorando, bendizendo ao nome do Senhor, consagrando a nossa vida, entendendo que Deus é aquele que controla tudo, e a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E só vamos fazer se Ele conceder, só vamos vencer se Ele nos der vitória, só vamos avançar se Ele for na nossa frente, só vamos triunfar se Ele estiver conosco. Então a Ele glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Harabandashuri candarabandarassébria. Aleluia, Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Tem muita tempestade que precisa ser acalmada, tem muito barco que precisa prosseguir viagem e está remando e não sai do lugar. Eu quero convidar você em nome de Jesus, se você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar esta noite. A igreja está aqui, essa terça-feira aqui, eu creio que é terça de milagre, é terça de vitória, é terça de Deus agir na minha e na tua vida. Eu quero orar por você. Arabandasebre com barabandarachúria. Urabandasebre com barabandarabácia. Saia do seu lugar se você deseja receber uma oração. Venha em nome de Jesus. O teu barco não vai naufragar. Deus vai tomar o controle hoje da tua vida e você vai glorificar o nome do Senhor e você vai exaltar o nome do Senhor, porque Deus está no controle da tua vida. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Esteja preparado para o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui pregando, mas quando eu chegar no hotel, quando eu chegar na minha cidade amanhã, eu tenho que estar preparado, porque à noite eu tenho Santa Ceia e eu tenho que levar alimento fresco para o meu povo. Você e eu, nós precisamos estar preparados sempre para adorar ao nome do Senhor. E quando acontecer alguma coisa, nós vamos ficar alegres, mas vamos dizer glórias a Ele, glórias a Ele, glórias a Ele, glórias a Ele. Ele está no controle da nossa vida. Alabrando sempre como entenda esta noite por que aquela tempestade se levantou. Por causa da dureza do coração dos discípulos. E você esta noite faça uma reflexão na sua vida. E talvez existam situações na tua vida que é você mesmo que precisa mudar. Sou eu mesmo que preciso mudar. Mas eu louvo a Deus pela sinceridade de cada um. E Deus conhece a cada um. E Deus já está preparando a tua vitória. Deus está preparando a sua bênção. E o mar vai se acalmar. E tudo vai ser bonança. Em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá, os obreiros, em nome do Senhor. Eu vou orar.
E com essa oração eu já encerro agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de ministrar a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito está aqui, Senhor. Orabandasebrico, arabandarabasai, urabandacando, ebardachúria. A Tua palavra foi pregada e podemos sentir verdadeiramente o Teu Espírito ministrar em nossos corações. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, se porventura a porta ainda está fechada, é porque eu estou tentando, ó Deus, abrir com meus próprios, ó Deus, com minhas próprias forças, com meus próprios conhecimentos. Mas a partir de hoje, Deus, eu saio da dianteira e peço ao Senhor, abra as portas, em Teu nome, Jesus. Eu peço ao Senhor, guia, abra o rio, abra o mar, não importa qual é a dificuldade, mas quando eu parar e deixar o Senhor tomar a dianteira, tudo vai bem. Tudo vai bem, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, na minha vida e na vida dos Teus filhos que estão aqui à frente, toma o controle, Pai. Toma a direção. Quando nós estamos aqui reconhecendo, eu também reconheço, juntamente com esse grupo de irmãos que veio à frente, que se eu, ó Deus, direcionar a minha vida, eu vou remar e não sairei do lugar. Mas a partir do momento, Deus, que eu deixar o Senhor guiar a minha vida, tudo vai ser mudança. Urabadacandarabandachúria, porque eu sei que, ó Deus, tem um lugar para nós chegarmos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor já deu o norte para cada um de nós que estamos aqui, mas ainda não chegamos, é por nossa culpa. Mas a partir de hoje, eu quero, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, deixar que o Senhor direcione, e tenho certeza que tudo vai mudar, não só na minha vida, mas na vida da Tua igreja, que está aqui à frente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra que foi pregada. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, e quando eu retornar para minha cidade, eu terei a convicção que o Senhor falou aqui esta noite. Eu terei a convicção que o Senhor edificou a Tua igreja e os Teus filhos foram abençoados pelo poder da palavra, e tenho certeza que mares foram acalmados aqui esta noite e corações foram transformados pelo poder da Tua palavra. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, volte pro